Olá pessoal, eu sou a professora Graziela Cabral de Língua Portuguesa e venho trazer uma dica para você em relação à adjunta adnominal. E vamos resolver uma questão da banca CESP que apareceu agora em 2016, uma questão bem interessante. Bem, em relação à adjunta adnominal, o que você precisa visualizar? Sempre que você pensar nessa função sintática, o adjunto adnominal, ele é um elemento que vai aparecer necessariamente acompanhando um substantivo. Independente de esse substantivo ser concreto ou ser abstrato, ele vai acompanhar o substantivo. Então, ao dizer, os meus 2 novos brincos de prata foram baratos, você encontra aqui o seu verbo, que é foram, que é o verbo ser. Você tem o seu sujeito, o que foi barato? Os meus 2 novos brincos de prata, isso é o sujeito, e você encontra a palavra núcleo. O que de fato foi barato foram os brincos. Então você tem um núcleo, e esse núcleo ele é um substantivo. Os brincos, você consegue colocar um artigo aqui na frente, significa que esta palavra é um substantivo. E aí você encontra alguns elementos acompanhando o substantivo. Você tem os, são os o quê? Brincos. São os meus brincos. São os 2 brincos. São os novos brincos. E são quaisquer brincos? Não, são os brincos de prata. Então você percebe que todas essas palavras e essa expressão, todos esses elementos acompanham o substantivo. Significa que todos eles vão funcionar, vão ser classificados como adjuntos adnominais. Então, os meus 2 novos e de prata são adjuntos adnominais por acompanharem o substantivo. Agora, um cuidado que você precisa ter quando esse elemento aparece acompanhando um substantivo abstrato. Se o termo for preposicionado, você precisa observar se esse termo apresenta um valor agente ou um valor paciente. Se esse termo apresentar um valor agente, você vai encontrar o adjunto adnominal. Agora, se o termo ligado ao substantivo abstrato apresentar um valor paciente, você não tem adjunto adnominal. O que você encontra é um complemento nominal. Então, observe nestes 2 exemplos. Ao dizer a crítica do professor e a crítica ao professor, os 2 elementos acompanham aqui a palavra crítica. A crítica é o ato de criticar. Sempre que você trabalha com a ação, você necessariamente encontra um substantivo abstrato. E ao trabalhar com o elemento que acompanha o substantivo abstrato, você precisa olhar o que mesmo? Se o valor é agente ou se o valor é paciente. Então, ao dizer a crítica do professor, você quer dizer que o professor criticou, ele praticou a ação de criticar. Então, se ele praticou, o valor é um valor agente. Se o valor é agente, o seu termo é um adjunto adnominal. Agora, a crítica ao professor, não é o professor que está criticando. Na realidade, o professor ele foi criticado, ele sofreu a ação de ser criticado. Então, o valor que você encontra aqui é um valor paciente. E ao trabalhar com valor paciente, o que você visualiza é um complemento nominal. Bem, então o adjunto adnominal, ele acompanha o substantivo. Se ele estiver preposicionado e acompanhar um substantivo abstrato, para ser adjunto adnominal, o valor tem que ser agente. Sendo paciente, você pensa no complemento. Bem, o que a banca CESP apresenta? Traz um texto e diz: os termos trágico, de, o irá e deste século exercem a mesma função sintática na oração em que ocorrem. Então, observe a palavra trágico. O relato, como filme, dá conta do trágico percurso. O que é trágico? O percurso. O percurso, isso aqui é um substantivo. Como o elemento acompanha o substantivo, ele vai funcionar como um adjunto adnominal. Agora, é o percurso, mas é o percurso de quem? De o irá. Esse elemento de o irá está acompanhando a palavra percurso. Só que agora o seu termo é preposicionado e ele está ligado a um percurso que é um substantivo abstrato. Então, ligado ao substantivo abstrato, você tem que visualizar se o termo é agente ou se ele é paciente. Se eu digo que é o percurso desse elemento, desse o irá, é o irá que vai percorrer. Ele pratica a ação de percorrer. Ele é o termo agente. Se ele é o termo agente, esse elemento vai funcionar como um adjunto adnominal também.
Agora, ele tenta criar pegadinha neste trecho aqui, deste século, porque o candidato vai olhar, poxa, o desde século traz uma ideia de tempo e vai pensar em um adjunto adverbial. Só que muito cuidado, se eu digo o café da manhã, esse elemento da manhã, ele está acompanhando a palavra café. O café é um substantivo concreto. Quando o elemento acompanha o substantivo, você não pode pensar em adjunto adverbial de tempo. Ligado a substantivo, você tem de pensar em adjunto adnominal. Então, no contexto, ele diz, no Maranhão deste século. O elemento deste século, ele serve para acompanhar a palavra Maranhão. E nesse caso, o Maranhão, isso é um substantivo concreto. Se o elemento acompanha o substantivo concreto, você tem um adjunto adnominal. Então, cuidado para não achar que isso aí é um adjunto adverbial de tempo. Não existe adjunto adverbial ligado a substantivo. Então, realmente, trágico, de Uirá e deste século funcionaram como adjuntos adnominais. Logo, eles realmente exercem a mesma função sintática na oração. Por isso, essa questão está correta. Bem, espero aí que você tenha gostado da dica. Coloque aí nos comentários qualquer dúvida que você venha apresentar, que mais tarde eu responderei. Um abraço e até a próxima.